Todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula dessa semana especial em comemoração ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que é no dia 30 de maio, segunda-feira. E pensando nesse dia tão especial, eu resolvi fazer uma semana de lives exclusivas, aí pensando em assuntos que provavelmente você já passou em algum momento com a esclerose, que são coisas que a gente conversa sempre ao longo das consultas, principalmente no grupo de acompanhamento a gente fala bastante, a gente trata bastante. Eu ensino algumas estratégias nutricionais pensando nessas questões: redução de fadiga, melhora do desempenho sexual, incontinência urinária, né? Então a gente tem muitas estratégias alimentares que é possível sim fazer para melhorar. E hoje eu vou estar aqui com duas associações que estão se juntando, né, em especial aí, lá da Baixada Santista, sobre esclerose múltipla. Eu só tô aguardando as meninas entrar, a Fran e a Ana, e aí a gente já vai dar início. Eu já te convido nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre disfunção sexual, algumas estratégias nutricionais. Será que existe algum alimento realmente afrodisíaco? Será que existe algum alimento que a gente pode utilizar para melhorar a libido pensando na esclerose múltipla? A gente vai falar sobre isso, tirar dúvidas ao longo dessa aula, dessa nossa conversa, desse bate-papo. E eu te convido agora a fazer um exercício de partilhar informação. Então, aqui embaixo tem um aviãozinho onde você consegue chamar outras pessoas para participar também. Por muitas vezes, a disfunção sexual ela é muito pouco falada, ela é pouco difundida. Muitas pessoas têm vergonha desse sentimento que acaba, machucando muitos portadores, porque realmente fere as emoções desse indivíduo e isso não pode acontecer. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente espalha informação de qualidade, mais a gente consegue entender, compreender o nosso corpo. E por isso eu te convido, chame seus amigos que tenham esclerose, que tenham neuromielite óptica, que sofram também, né, com problemas aí, não somente da libido, mas de outras coisas que a gente vai estar conversando aqui ao longo dessa aula. Então eu te convido, aperta esse aviãozinho, chama essas pessoas para que eles também possam ter acesso a essas informações. Bom, tô vendo que a Fran já entrou. Fran, tô te chamando. Eu ainda não vi o outro Insta, mas já convidei você. Pode subir, então. Olá, boa Oi, boa noite. Tudo bem? noite. Tudo bom? Tudo bem. Tô aqui aguardando só. Mas ela ainda não entrou, né? Eu ainda não estou vendo ela por aqui. Eu falei para ela entrar. Ela estava perguntando como é que ela ia fazer. Eu falei, entra na Alçapen e aí ela vai te convidar. Maravilha. Quando ela entrar aqui, então eu já puxo ela, já faço o convite e ela consegue entrar. Bom, para a gente dar início, então, eu gostaria, né, que a Fran se apresentasse um pouquinho da associação aí para gente, para aqueles que ainda não conhecem, quem está chegando do meu Insta, né, que ainda não conhece a associação, por favor, apresente a associação Associação, um pouquinho. desculpa, eu tô meio me ajeitando ainda aqui, tá, Fica gente? tranquila. Desculpa. Se vocês virem o meu arsenal para eu conseguir deixar esse celular aqui. Meu É irmão sempre entrou assim, aqui né? agora, ele falou, meu Deus, que coisa linda. Falei, ninguém Exatamente. tá Os vendo os bastidores bastidores. ninguém mostra, né? Ninguém vê. Ó, a Ana A Bernarda, ela Ana entrou. entrou. Mas, Ana, Eu só preciso ver se eu colocando ela você não vai sair. Espera só um pouquinho. Deixa eu... Eu coloquei a Ana agora. Acho que a conexão da Fran tá um pouquinho ruim. Eu não sei, se ela vai cair quando eu entrar com ela. Mas vamos ver. Não, não caiu. Estamos às 3 agora. Fran, a sua conexão tá bastante ruim. A gente não consegue te ver, você tá travada. Pronto, acho que agora voltou. Pode falar, Fran. agora eu tô vendo todas, eu não tava vendo todo mundo. Bom, meu nome é Francis, sou presidente da APEMS, estou de camiseta branca da associação, de cabelo preso, um colarzinho no pescoço, um brinquinho, estou me descrevendo para aqueles que não
visual, para deficiência visual. A Associação Apembs, ela já existe há mais de 17 anos já. O nosso intuito é ajudar os pacientes, amparar os pacientes quando fecha um diagnóstico, a dificuldade que é. A nossa luta agora no maio, né? Maio e agosto que é o mês, né? E maio, que é o Dia Mundial, né? Dia 30, o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Aí a gente faz bastante trabalhos, né? Bastante live, para poder divulgar um pouco da doença, falar um pouco da doença, para saberem o que é esclerose múltipla, que muitos nem sabem o que é esclerose múltipla, tá? Acha que é doença de idoso, de algum problema, tem algum problema na cabeça, e não é nada disso. Então a gente está para orientar, falar sobre isso, orientar as pessoas que não é isso. E tentar um diagnóstico mais precoce, né? Que eu acho que a luta de todas as associações, né? Para que seja um diagnóstico feche um diagnóstico mais rápido possível, para que as pessoas não fiquem com sequelas, né? Esse é o nosso grande intuito. Tá? Bom, boa noite a todos. Obrigada, Fran. E Ana, se apresenta um pouquinho também agora, para a gente poder conhecê-la, a quem está chegando aqui a gente. Apresente um pouquinho da associação também. Vou me apresentar, mas em primeiro lugar eu quero te agradecer, né, por essa contribuição formidável. Acho que é a primeira vez que a gente fala desse tema, é um tema muito objetivo para nós que temos esclerose múltipla. Estou falando como uma pessoa que tem esclerose múltipla. Meu nome é Ana Bernarda dos Santos, eu estou presidente fundadora da Alsapem, né? A Alsapem foi fundada com o objetivo, depois do diagnóstico tardio, eu fiquei muito sequelada, e como eu já tinha um trabalho tanto na saúde quanto no município, no Conselho de Saúde, nas secretarias e tudo mais, eu achei demasiadamente difícil não ter um trabalho dentro do município, né, para que se trabalhasse esse diagnóstico precoce e que se tivesse a capacitação no município, começando pelas unidade básica, começando pelas pontas, começando para quando chega lá uma pessoa na minha condição, que não tem uma condição financeira muito boa, né, que a gente vai falar assim de 80% dos nossos pacientes não tem, e essas pessoas não têm para onde correr, não tem quem dar a mão para elas, e fica 7 anos, 8 anos, 9 anos, lutando por um diagnóstico que é a sequelada. Então a Alsapem foi fundada nesse intuito, né, para estar ajudando essas pessoas, olhando para outras pessoas. Para mim, com 50 anos, eu não achava que outras pessoas com 16, com 26, com 36 teria que passar a mesma coisa que eu, jamais. Então não foi pensando na Ana Bernarda, porque eu não tenho mais o que fazer, né? Eu perdi todas as forças musculares enquanto eu procurava um diagnóstico, sem saber o que se acontecia comigo, tendo vários diagnósticos, tendo vários neurologistas e nada se resolvia. E a Alsapem está aí, nós estamos no nosso segundo mandato, somos bem novinha, mas temos um trabalho fundamental, já estamos no município, temos vários trabalhos no município, já tem essa condição deles entender que essa busca das associações não só é das associações, mas do município, da Secretaria de Saúde. Eu estou de roupa branca, com detalhes laranja, que é a laranja que a gente fala da esclerose múltipla, né? Aqui a gente está escrito a long, porque é uma camiseta do ano passado que a gente fez o trabalho do Agosto Laranja em a long, e divulgando a esclerose múltipla. E eu estou com óculos vermelhos, sou morena, de cabelo preto, porque eu pinto, que senão eu seria branco. E mais uma vez agradecendo aqui a presença da Fran e a nossa união. Hoje a gente não tem a Alsapem e não tem a Pembs, a gente tem as duas, né, que é um trabalho nessa gestão e virando essa gestão para mim, que é fundamental.
Não importa assim, quem fez ou quem faz, importa que nós estamos juntos e vamos juntos e temos muito a fazer, né? Temos muito a avançar. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a presença de ambas as associações e que agora é uma, né? E juntos com certeza somos mais fortes, sem dúvida. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com vocês Obrigada. que estão aqui, se chegando a nós. Hoje o nosso tema é um tema extremamente delicado, como eu disse ao começo, muito pouco falado, muito pouco difundido. Falta-se, né? A gente tem uma carência, por muitas vezes, de profissionais que saibam acolher esse paciente que tem um problema com disfunção sexual. Então, mais uma vez, eu convido você, se você conhece uma pessoa que tem esclerose múltipla, aperta esse aviãozinho, chame outros pacientes, porque por muitas vezes você não sabe que essa pessoa sofre de disfunção sexual. E talvez você nunca nem venha a saber que esse seu colega, sua amiga, tem problemas com relação à libido, à baixa de libido, né? Então, a gente consegue, tem tratamento, a gente consegue ter muito mais controle sobre isso. E para a gente dar início a esse processo, hoje foi um dia que é um tema que particularmente eu gosto muito de ajudar os pacientes, então eu estou sempre buscando artigos, e hoje eu consegui ter acesso a uma monografia de mestrado maravilhosa, com tanta referência, com tanto, né, robustez científica de realmente tratamento, de, enfim, opções que eu nem conhecia, e aí fui ler a fundo, fui estudar, então assim, são muitas ramificações. Para a gente entender, né, primeiramente, para a gente dar início a essa conversa, a gente precisa entender que qualquer tipo de problema relacionado à disfunção sexual é possível acontecer na esclerose, tá? Como a gente tem principalmente o acometimento do sistema nervoso central, e é ele o responsável por diversas funções do nosso organismo, obviamente, uma das funções que pode ser afetada é a função sexual, independentemente de ser masculino ou feminino, ok? Inclusive, a galera que está aqui de acompanhamento nutricional sabe, tem um módulo, né, sobre isso lá na comunidade, sobre disfunção sexual, é um módulo novo, chegou esse ano, onde eu trago essa parte de alimentação afrodisíaca, onde eu trago essa parte de suplementos fitoterápicos afrodisíacos, então é bastante interessante. A gente tem muitos alimentos que podem ajudar a tratar, mas antes de tratar, a gente tem que diagnosticar. O seu médico, o seu nutricionista, o seu psicólogo, seja lá qual ou quais profissionais te tratam, não tem bola de cristal. Se você não falar que você tem este problema, o profissional não tem como saber para poder te ajudar e tratar, tá? Então, a primeira coisa é a fala. É você entender que você tem este problema e que você precisa de tratamento. Seja para o seu médico, seja para o seu nutricionista, seja para o seu psicólogo ou psiquiatra, enfim, você precisa falar. Uma vez que você fala, o profissional consegue atender a sua necessidade. Eu vou falar por mim na área da nutrição. Quando um paciente relata a questão da disfunção sexual, a primeira coisa que eu vou tentar identificar é o que causa. O que está causando a disfunção sexual? Se é alguma lesão, que como, né, a Ana bem disse aqui, já é uma sequela que esse paciente tem já de muitos anos. Se é uma medicação que está desencadeando esse processo, porque sim, muitos não sabem, mas existem medicações para o tratamento da esclerose que causam queda de libido, tá? Assim como existem medicações que não são para a esclerose, são para tratamentos coadjuvantes, né? Ou então para outras questões que podem estar envolvidas ou não com a esclerose que causam queda de libido, né? Dentro do próprio bulário da Anvisa você encontra essas informações de, enfim, efeitos colaterais das medicações, por exemplo, né? E a medicação que você está tomando pode desencadear esse processo. A gente tem a causa emocional. Por muitas vezes, não adianta você estar fazendo tudo certinho, comendo direitinho, tomando remédio direitinho, mas o seu estado emocional, você tá à flor da pele, é falta de dinheiro, é criança que não para quieta, não para de correr em casa, é o marido que enche o saco o dia inteiro e à noite, né, quer chegar lá e tá sorrindo. Tem N problemas. Às vezes não são problemas
uma depressão, uma ansiedade que já é uma questão realmente, né, patológica. Às vezes é pela correria do dia a dia, você está cansada, você está exausto, você, enfim, seja lá o que estiver acontecendo. Então, questões emocionais influenciam e muito nesse processo da disfunção sexual. E eu não estou falando nesse momento, por exemplo, da esclerose, tá? Então, eu estou falando da esclerose em si, que pode causar, a medicação que pode causar, ou alguma outra medicação, não necessariamente a da esclerose, o estado emocional pode causar. O tipo da sua alimentação também pode promover, e eu vou falar o porquê trazendo alguns alimentos pensando nisso, tá? Existem N fatores que podem desencadear um processo de disfunção sexual. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, falar para o seu profissional que te acompanha, seja o médico, seja o nutricionista, enfim, qualquer profissional, para que ele possa te ajudar. Uma vez falado, vai ser diagnosticado. Uma vez que foi diagnosticado, vai ser entendido o porquê, tá? A partir do momento em que a gente tem o porquê, o que causa, a gente trata, né? Então, se é uma causa fisiológica da doença, a própria patologia tá causando isso, a patogenia tá causando isso, o que a gente vai fazer? Muito provavelmente é o médico que vai assumir esse tratamento, porque ele vai entrar com medicação. Existem muitas medicações que melhoram não somente, né, a função da libido, mas para os homens, por exemplo, que sofrem, né, com ejaculação precoce e diversos outros problemas que podem estar relacionados. Por muitas vezes, a mulher perdeu a sensibilidade, assim como a gente perde das mãos, dos pés, na área pélvica. E vai precisar ganhar isso novamente com o auxílio da medicação ou então até o auxílio da fisioterapia pélvica, por exemplo, né? Eu tenho alguns pacientes que estão aqui na live, que eu já vi perdidinhos por aqui, que fazem fisioterapia pélvica e tiveram uma melhora absurda, né? A Ana, que é a nossa fisioparceira, Ana Silvério, ela é fisioterapeuta, ela também trata essa região pélvica. Então é muito importante isso. Uma vez que a gente tem esse diagnóstico, aí a gente, entendendo a causa, consegue tratar. Se for fisiológico, da própria doença em si, aí a gente vai precisar fazer o encaminhamento para o médico e para o fisioterapeuta pélvico, para que este possa tratar devidamente. Maravilha. Bia, e se não for por uma questão, né, aí da doença em si? Se for por uma questão emocional. Bom, muitas vezes e aí a gente tem essa separação, né, pensando em homens e mulheres. Primeiramente, vamos falar dos homens, né? Os homens, eles têm uma questão, claro, não são todos, eu não estou trazendo isso como uma palavra absoluta, e isso varia, obviamente, de homem para homem, mas muitos homens acabam tendo tantos problemas emocionais pelo medo de ter um problema de ejaculação precoce, né, ou de não ter uma ereção, por exemplo, que travam antes mesmo de começar, né? Ficam tão preocupados com esse processo e isso machuca tanto emocionalmente um homem que ele pode virar nem ter a vontade de fazer porque ele sabe que não vai conseguir. Então, é todo um processo emocional. No caso da mulher, a gente tem toda uma questão de sensibilidade, onde essa mulher, vejam vocês que estão em casa aí, né, se identifica com isso. Você já pensa, meu pai do céu, você deita na cama. Imagina essa cena. Você deita na cama e fala: amanhã eu tenho que acordar cedinho pra colocar as crianças, dar café pras crianças, aí depois tem que limpar a casa, Você não tá nem pensando em nada. Você só tá pensando em tudo que você tem pra fazer. Aí encosta, né, o sujeito do lado. E aí? Vamos nessa? Né? Como que é? Você ainda tá pensando na roupa que você esqueceu de estender, que você ainda já tá pensando. Se você para, levanta e vai estender na hora, se você deixa pra amanhã de manhã. Então, assim, são muitas coisas acontecendo na cabeça da mulher, né? Ao mesmo tempo. E por muitas vezes a gente não tá emocionalmente bem pra ter a relação sexual. E às vezes é muito difícil ter essa questão da conversa, do diálogo, seja com o companheiro, seja com a companheira, para ambos os sexos. No caso da mulher, eu sempre falo muito isso para as minhas pacientes mulheres, né? O homem é que nem um micro-ondas. Se você apertar 2 botões, esse funciona, esquenta, é uma maravilha, né? A mulher é um fogão a lenha.
Você bota a lenha de manhã, bota a lenha no almoço, bota a lenha de tarde, para tentar sair alguma coisa ali, né, na hora do jantar. Então, assim, é um processo. A gente tem essa questão da fragilidade da mulher na questão da sensibilidade. Para muitos homens, é muito mais fácil esse instinto sexual com a simples palavra. Se a mulher falar, amor, vamos, é agora. A mulher, vamos falar, vamos, aonde? No mercado, na feira, no Brás, vamos aonde, né? Então, assim, tem todo um processo. Muitas vezes, muitas mulheres não conseguem ter relação sexual, não é por conta da esclerose. É porque por muitas vezes não se tem esse carinho, esse contato. Todo um processo de preparo, de sensibilização do parceiro ou da parceira pensando nisso. Então a gente precisa ter esse cuidado também emocional. Muitas vezes, o fato de a mulher já ter tentado tantas vezes e nunca conseguir chegar ali num orgasmo, ou então, né, tentar muitas vezes e até tem vontade, tem desejo, tem lubrificação, mas não consegue atingir o orgasmo. Ela já pensa, poxa, eu não vou conseguir mesmo, para que eu vou fazer? É melhor eu nem fazer. Entende? Então, assim, muitas coisas envolvem esse emocional dessa mulher que precisa ser tratado. Assim como desse homem, que por muitas vezes tem o problema, né, de ejaculação precoce ou falta de ereção, enfim, e não consegue. E ao invés de conversar com o parceiro, tem essa questão do, opa, não vou conseguir, eu vou falar que tô com dor de cabeça de novo, tá tudo certo. Parece que quando vem a menstruação, a gente fica até, meu Deus, até que enfim tem uma justificativa, que hoje não vai ter nada, né? Eu já atendi muitas mulheres que falavam que não via a hora de ficar menstruada para justamente não precisar, né, ter uma justificativa para não fazer sexo. E é comum, gente, é mais comum do que a gente imagina. Né? As famosas dores de cabeça, a gente acha dor até na unha encravada que não tem nada encravado, né? Por falta, às vezes, de uma conversa. Às vezes, o problema realmente vai estar no seu companheiro ou companheira por não entender esse processo da doença. E percebe como eu tô falando de muita coisa sem entrar em alimentação? Olha quanta coisa permeia um processo de baixa de libido. Ainda tem 300 milhões de outras coisas que podem acontecer sem a gente pensar numa alimentação, né? O cuidado emocional desse casal, dessa mulher, desse homem, nas suas vidas conjugais, é importante. Quando a gente fala principalmente, né, em indivíduos que são casados, ou enfim, que moram juntos, que têm uma vida sexual ativa, é muito comum a gente até ter casais que procuram terapia, que procuram, né, tratamento em conjunto, aqueles que querem. E quando esse indivíduo é solteiro? Aí o negócio complica mais ainda. Porque não necessariamente, né, o parceiro, a parceira que eles vão encontrar aí vai ser tão, né, olha, eu tenho esclerose, eu tenho uma questão, né, sexual, onde eu tenho uma dificuldade. Você não vai falar isso no primeiro encontro, você não vai falar isso que você conhece a pessoa, sei lá, às vezes uma semana, um mês, tá no começo de namoro, às vezes você vai ter essa restrição um pouco maior. Então, por isso que esse processo de cuidado emocional, e quem trata isso é o psicólogo, é o psiquiatra, é tão importante. Claro, por muitas vezes na nutrição, a gente acaba tendo que ser muito psicóloga, né? As meninas das associações, eu acredito que são muito mais psicólogos que muitos psicólogos, né? Escuta cada história de mulheres, de homens que vão pedir ajuda, né, meninas? Provavelmente isso já aconteceu na associação de vocês, certo? Com certeza. Ouvindo você falar assim, e eu fico assim, eu sou uma pessoa já hoje com 62 anos, indo para 63, mas a esclerose múltipla bateu na minha porta com 50, né? Então, eu já tinha uma vida assim, estava já saindo da menopausa, já estava, né? Então já não tinha tanto fluxo sexual, mas eu tive a bexiga neurogênia, foi um dos primeiros impactos que eu tive, e quando impacta isso na pessoa com esclerose múltipla ou não, é um tumulto muito maior, é um problema muito maior, porque além de tudo isso, tem ardência na uretra,
E aí, quando você tem um problema no intestino também, aí vem a ardência no colo do intestino, e você fica com as partes todas ardendo, e quando está ardendo, você não quer, né? Você não quer ser tocado, você não quer ser mexido, então você já está num sofrimento tão grande que você não vai ter prazer quando você estiver com aquele parceiro. E para você equilibrar isso entre você e o parceiro, mesmo eu sendo de uma associação e tentando resolver de alguns pacientes esse problema, o meu eu não resolvo, porque não é qualquer psicóloga que vai entrar na minha historinha, né, de quadrinhos e vai entender. Eu vou falar com ela não vai entender, porque na verdade, se ela não tem o domínio do que é essa espasticidade com a esclerose múltipla, com a bexiga neurogênia, ou tudo isso junto, ou não, ou mesmo com a questão psicológica que você fala, né? E é verdade, né? Não tem dinheiro, fica muito mais difícil. Isso acontecia quando eu era mais jovem, mas agora a situação é outra, né? Então é essa questão, e é uma questão psíquica, uma questão complicada, porque, como eu falei, eu tenho 63 anos, a gente releva, né? Eu já estou velhinha, mas pega uma menina aí que a gente tem, os pacientes jovens, meninas jovens com 16, com 26, com 30 anos, com esses problemas todos, né? E com a idade que elas têm, e com os parceiros que ela tem, a gente vê muito assim, ó, meu namorado não quer ficar mais comigo, né? Meu marido separou de mim e tal, mas porque teve todos esses problemas e a gente, enfim, no momento a gente não encontrou ainda os profissionais que a gente, né, tenha esse impacto, né, Fran, para a gente falar assim, olha, tem um profissional que a gente pode encaminhar você porque ele sabe disso. Esse psicólogo vai falar disso, né? Esse profissional XY vai falar disso, vai te ajudar. A gente sabe que a gente ainda não tem. Por isso é legal essa capacitação do município, começando na unidade básica, indo para todas as especialidades, porque a gente tem uma necessidade aflorada, impere, tanto nessa questão, que essa questão que é a questão da felicidade, né? A gente não consegue ser feliz com um parceiro se a gente não tem essa questão da normalidade, dessa frequência de carinho e tal. Né? Então, o que você falou, quando você falou dessa pauta, quando você veio falar para a gente dessa pauta, trazer essa pauta, eu achei muito interessante, né? Quando a gente vai falar do libido. Né? E aí você fala para o profissional, não pode, você tem que ter libido, toma esse remedinho. E aquele libido não é aquele remedinho, né? É uma ausência de algumas coisas que você tem frequente e que a gente precisa ser uma profissional de excelência. Nossa, bate fundo mesmo, né, Fran? Eu estou muito feliz com a sua fala aqui para nós. Nós como paciente, nós temos essa necessidade aflorada mesmo, de verdade. A gente precisa muito de ajuda. A gente tem essa carência, né, de profissionais, e é por isso que eu me dispus, não só como profissional, mas como também portadora que sou, já para aqueles que não sabem também, sou diagnosticada há 12 anos com esclerose. Então, assim, esse quesito, né, emocional é muito importante. Se você sofre com isso, converse com o seu parceiro, com a sua parceira, né, isso é muito importante. Não tem como você começar ou tá no meio de um relacionamento ou já tá há anos e anos. Se você tem sofrido com qualquer tipo de problema de disfunção sexual, em decorrência seja a esclerose em si ou mesmo, né, em outras questões, em outros âmbitos, como falado de medicações, enfim, converse com seu companheiro. Isso é muito importante. E para que a gente possa entrar, então, em algumas estratégias, né, alimentares aí, é importante falar o seguinte: quando a gente fala em alimentos afrodisíacos, eu fui buscar a fundo realmente o que é. Porque, na verdade, a gente tem muito aquela visão, né? De que o alimento afrodisíaco é justamente aquele que vai aumentar nossa libido absurdamente muito. E eu fui atrás da classificação do que é realmente a libido. O afrodisíaco. Então, vamos lá. Olha que interessante. Afrodisíaco é qualquer substância ou atividade que desperte o desejo amoroso. Não necessariamente sexual.
a gente está falando de amor, certo? Por muitas vezes, e olha que interessante, o fato de você fazer um carinho, uma carícia num indivíduo, isso pode ser afrodisíaco. E eu não tô falando no teor pejorativo, não tô mexendo em sexualidade ainda. Eu tô falando sobre carinho. Substância ou atividade? O fato de você escutar uma música que te remeta à sensação do seu primeiro encontro, do seu primeiro beijo, daquela pessoa que você gostava tanto e que acabou, né, se distanciando e que se te desperta amor, isso é afrodisíaco. O fato de você escutar uma música. O fato de você ter ali, né, questões, por exemplo, táteis. Então, sentir algumas coisas, como, por exemplo, é muito comum quando a gente é pego desprevenido, né? Alguém vem fazer carinho e pega a gente, faz uma cosca e, né, e dá aquela... E aí você fica arrepiado. Essa sensação, isso desperta amor, isso é afrodisíaco. E eu não tô nem falando de comida. Olha quantas sensações, o fato de você sentir o cheiro de um bolo de maçã, um bolo de chuva saindo ali, né, do óleo frito. Você sente aquele cheiro que te remete à sua infância, do quanto a sua mãe cuidava de você, do quanto... Entende? Tudo isso é afrodisíaco, porque desperta amor. Claro, quando a gente fala do afrodisíaco agora, nesse momento, falando dessa questão, a gente está remetendo a essa questão sexual. E sim, existem muitos alimentos que podem promover esse processo de ser afrodisíaco. Nós temos muitos alimentos envolvidos nesse processo, tá? Muitas substâncias, muitos suplementos. Eu não tenho tempo de falar de todos eles, então eu resolvi, né, trazer alguns aqui para simplificar e trazer realmente essa experiência aqui para vocês. Então eu separei alguns que são mais conhecidos realmente, né? E vou estar passando eles para vocês. Vamos lá. Vou até abrir aqui para vocês, para eu conseguir e para não esquecer de nenhum para falar aqui para vocês. Vamos lá. Pensando então em alimentos que são afrodisíacos, certo? Cadê? Vamos anotar. Isso, podem anotar, não tem problema não. Bom, muitas frutas, tá, desempenham papéis afrodisíacos, por exemplo, tá? A gente tem muitos alimentos não necessariamente vão desencadear um processo, por exemplo, de uma ereção ou de auxílio de orgasmo. Não, tá? Alguns, por exemplo, vão promover o processo de vasodilatação. Alguns, por exemplo, vão melhorar a sensibilidade da região pélvica. Alguns, cada um vai ter uma função específica dentro desse quesito afrodisíaco e não necessariamente promover um processo, aí vai pensando numa ereção ou realmente de a mulher ter um orgasmo. Não, tá? São vários processos que estão acontecendo. Então vamos lá. De frutas que a gente pode citar aqui que tem esse processo, tá? Direto ou indireto ao fato de aumento de libido, por exemplo. Abacate, banana, pêssego, damasco, ameixa, morango, framboesa, a romã. A romã é bastante famosa até por isso, né? A gente tem o tomate, pensando aí nas frutas. A gente vai ter em outros alimentos como aipo, berinjela, agrião, a cebola e o alho é bastante comentado, não só pensando em ser, né, mais afrodisíacos, mas também por quesitos anti-inflamatórios maravilhosos na esclerose. Cogumelos, aspargos, espinafre, grão de bico, milho, pepino, alho poró, tomate também, eu já falei tomate, né? Cenoura, trigo, muitos alimentos têm esse potencial, tá? A gente tem hoje, né, inclusive sendo bastante estudada a questão dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, qual que é a grande sacada do óleo essencial? O óleo essencial, basicamente, é uma concentração do alimento muito forte, muito alto, né? Dependendo do tipo de óleo essencial,
a gente tem o equivalente, tá? Em 1, 2 gotas de alguns óleos, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do óleo de alecrim. É o equivalente a 28 xícaras de chá de alecrim, 2 gotas. Então, é uma concentração muito alta de um óleo realmente essencial, tá, gente? Então, isso é importante ser falado. Existem muitos óleos que são essenciais, que têm esse potencial e que podem ajudar. Às vezes, né? Às vezes é num poder aí de auxílio de vasodilatação, de promoção de relaxamento, de liberação de partes, né, afetivas, de memória. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, certo? Existem alimentos que a gente até escuta falar, né? Mas a gente não sabe realmente qual o tamanho desse potencial ou não. Mas alguns que são bastante, assim, tem, né, já bem mais estudos aí que comprovem alguns benefícios. Claro, a gente não pode falar que o fato de você comer uma porção já vai ser, né, a justificativa para você ter uma melhora absurda de libido. Depende também de indivíduo para indivíduo. E isso pode mudar, tá? Fran, se você entrar aqui, que eu vi que você caiu, se você entrar aqui, manda a solicitação de novo que eu te puxo de volta. Como, por exemplo, o gengibre, o amendoim e a pimenta do reino, tá? O gengibre, o amendoim e a pimenta do reino, principalmente pensando no gengibre e na pimenta do reino, eles têm um processo, né, de ser promotores aí de vasodilatação, né? Tem essa questão voltada à termogênese. Então, aumento de temperatura corporal, vasodilatação, que ajuda nesse processo também da libido estar, né, mais alta aí, seja no homem, seja na mulher. Existem pacientes, falando hoje na clínica, que a gente testa o fato de tomar um chá e o paciente tem uma melhora absurda. Existem pacientes que a gente precisa colocar quantidades muito altas e o paciente não responde. Existem pacientes que a gente coloca quantidades muito altas e ele responde. Então, isso é muito individual. Não existe uma fórmula. Olha, você vai tomar 4 gramas por quilo de peso de gengibre, tá? Não, não existe. É tudo uma questão de teste. Claro, alguns alimentos, dependendo de indivíduo para indivíduo, podem ter problemas, por exemplo. A gente pensa no gengibre. Ele é muito bacana, muito interessante pensando nisso. Entretanto, para pessoas que têm problema, por exemplo, né, de pressão, não é tão interessante. Porque podem aumentar aí essa questão da pressão. Então, a gente acaba ficando bastante atento nisso. O fato do amendoim ser um alimento que a gente também utiliza nesse processo. Algumas pessoas compram o amendoim salgado, entretanto tem pressão alta, e o amendoim vai aumentar porque tem o sal e vai piorar essa pressão desse indivíduo. Então percebe exatamente como essa prescrição precisa ser totalmente individualizada e que não é uma fórmula mágica, que eu simplesmente chego aqui e falo assim, olha, então vamos comer 30 gramas de amendoim com chá de gengibre. Não. E existem pacientes que vão precisar chegar num suplemento. Então, assim, a questão das suplementações que fogem de alimento, tá? Então, realmente já é suplemento. Eu só passo elas individualmente ou em grupos. Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, acabam não tendo, né, muito esse discernimento de entender que não se sabe se ela vai poder tomar ou não. O que faz? Vai lá na farmácia e compra. Aí começa a tomar, pressão aumenta absurdamente, seja lá qualquer outro problema de saúde que o indivíduo tenha, glicemia, enfim, altera todas outras doenças que esse indivíduo tenha, promovem outros processos, né, prejudiciais à saúde, e aí o indivíduo ainda olha e fala assim, mas a minha nutricionista prescreveu? Não, sua nutricionista não prescreveu. Primeiro que você não tem nutricionista, você nem procurou um, né? Segundo, você nem sabia se você podia tomar. Então, quando a gente mexe com suplemento, é uma coisa que eu só prescrevo realmente em consulta ou falo com os pacientes. Por quê? Porque, infelizmente, não são todos os pacientes que vão poder tomar, não são todos os pacientes que podem fazer o uso contínuo, tá? Então, é importante que a gente saiba exatamente a dosagem indicada para cada um, tá? No grupo de acompanhamento, a gente fala bastante sobre os suplementos,
porque eu já estou há um tempo acompanhando esses pacientes, né? É uma aula nova, tá de volta, Fran. É uma aula nova, então tem um módulo novo, já tem mais de 5 aulas dentro desse módulo pensando em disfunção sexual, onde eu coloco justamente todos os alimentos, eu listo, né, todos os alimentos e falo sobre os suplementos, quando vai ser possível cada indivíduo tomar ou não, para aqueles pacientes que me procuraram, né, querendo saber a questão do acompanhamento, quando vai começar no próximo mês. Então, se você, né, quer saber mais informações, me chama no particular que eu passo todas essas informações, tá? Mas suplementos mesmo, eu preciso te conhecer, eu preciso entender o seu caso para poder prescrever com precisão e não atrapalhar outros problemas de saúde. Então, é importante sim a gente falar que existem muitas estratégias nutricionais pensando, tá, na questão da libido, de aumento de libido, mas é como eu disse. Às vezes, o fato de você comer amendoim todo dia não vai influenciar em nada. A gente precisa testar vários alimentos, várias classes de alimentos, várias quantidades de alimentos. Isso também é muito importante. Mas sim, existem alimentos. Então, existem alimentos que são mais caros, por exemplo. Ostra é uma coisa que tem uma função afrodisíaca, né, muito conhecida. É, lula, polvo, enfim, quem consegue comer todo dia ostra, lula e polvo? Eu não sei vocês, mas eu não consigo, não é verdade? Mas existem alimentos que são mais baratos também, que têm, né, funções aí que auxiliam bastante. Por exemplo, o ovo de codorna, o tomate, né? Que já, tudo bem que tomate tá um absurdo de caro esses últimos meses aqui, né? Tá, eu não sei aí, mas aqui a gente chegou até R$ 19 o quilo do tomate, então aqui em São Paulo absurdamente caro, né? Mas a gente tem outros alimentos. O curry, as especiarias no geral, são excelentes vasodilatadores, promovem, né, processos muito legais relacionados à libido. Então, quando a gente fala, por exemplo, em canela, cravo, curry, açafrão. O açafrão, inclusive, a cúrcuma, né? Ela tem uma função muito legal de melhora de sensibilidade pélvica. É uma coisa que a gente usa bastante, né? Pensando em ser anti-inflamatório e Sério? também nessa Legal. função. Bom Então, por saber. exemplo, a gente até. Para quem não sabe, eu acompanho gestante em Você trabalhos de viu, Fran, que parto, né? legal? Eu sou doula. Poxa. E quando a gestante está para ganhar neném, é uma coisa que a gente indica sempre o paciente não tomar. Porque como ela já vai ter um processo de dor grande, se ficar mais sensível, provavelmente pode ser até que seja um pouco mais intensa para essa gestante. Então, no momento do trabalho de parto. Agora, para um indivíduo, por exemplo, que tem uma perda, né, significativa de sensibilidade pélvica, a utilização, por exemplo, da cúrcuma, às vezes acaba sendo interessante. Só que aí, olha, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Não é aquele arroz amarelinho, não é aquela pitadinha. A gente precisa de uma concentração alta de curcumina. Pelo menos, no mínimo, pensando, por exemplo, num teor anti-inflamatório, no mínimo 200 miligramas. Então, assim, é uma quantidade grande que vai precisar estar em cápsula, né? Então, olha como não adianta falar, ah, a cúrcuma é ótima, todo mundo sai deixando os arroz tudo amarelinho, né? E não vai ter efeito nenhum, nem anti-inflamatório, nem Arroz, terapêutico de feijão, libido, macarrão. né? Não, acaba, o indivíduo pode desenvolver uma gastrite, inclusive, tentando comer a quantidade de cúrcuma que precisa. Então, por isso que a prescrição ela é tão importante pensando nesse processo, né? Então, é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Sim, é possível. A gente tem muitas formas de tratar a disfunção sexual. Se você passa por isso, muitas vezes é difícil a gente abrir isso, ainda mais no público que podem, enfim, milhões de pessoas assistirem esse vídeo e ver e saber que você comentou. Então, o que eu gostaria que você fizesse, e não é por mim, não é pelas meninas, é por você. Se você sofre com disfunção sexual e você não sabe como falar, você não sabe, os nossos instas estão abertos para ouvir você, para ouvir a sua história, para te ajudar nesse processo. Hoje eu tenho, por exemplo, com os meus pacientes uma relação muito boa, onde eu posso ter essa troca. O paciente pode chegar em mim e falar, Bia, ó, a coisa tá feia, não tá dando, né? Claro, a gente não abre aqui, porque, enfim, a gente não expõe ninguém, mas a gente tem essa possibilidade de fala. As associações, elas estão aí para isso,
para ajudar nesse processo. Uma coisa até ressignificando, né, o que a Ana trouxe aqui de, ai, eu já sou velha, já nem ligo. Não, mesmo o indivíduo tendo, independente da idade, a saúde sexual é muito importante. E não é porque você tem 50, não é porque você tem 70, não é porque você tem 80, que você não pode ter uma vida sexual ativa. Muito pelo contrário, você pode e deve, tá? Sexo realmente é vida, faz parte da nossa vida. Não tem como você ter uma vida sem, né, ter uma boa relação sexual, sem ter prazer, sem ter a libido. Ela é importante sim, independente da sua idade. Então, não se conforme se você simplesmente fala assim, eu não tenho e tá bom, né? Vamos, é o que tem para hoje e vamos seguir, vamos chutar o balde e vamos ir chutando ele, né? A gente vai empurrando com a barriga. Não, não é assim. A gente tem formas de tratar, a gente, seja medicamentosa, seja alimentar, seja de suplemento, fitoterápico, tem muita estratégia que dá para fazer pensando na melhora da libido. Então, eu gostaria de deixar o meu Instagram aberto. Se você tem dúvidas sobre, se você gostaria, né, de entender melhor sobre isso, a gente vai ter um grupo de acompanhamento começando agora, no próximo mês, que vai falar sobre isso, vai ter um módulo especialmente para isso, com diversas aulas ali. Agora, se você também, né, quer entender isso melhor, no seu caso especificamente, quer, enfim, entender esse processo na sua alimentação, meu consultório também está aberto, a gente faz uma consulta, a gente alinha o seu plano pensando nisso, isso é muito importante. Assim como as associações, se vocês estiverem perdidos nesse processo, às vezes até mesmo de como contar para o seu profissional, né? Eu tenho certeza que as meninas e a equipe também está toda à disposição para conversar. Às vezes a gente não quer contar para o profissional, às vezes a gente só quer desabafar, né? E as associações, elas também estão aí nesse processo, nesse cuidado, nesse acolhimento do paciente e do familiar. Às vezes você é cuidador, às vezes você é cuidadora, né? De alguém que tem a esclerose e esse indivíduo está passando por isso e você não sabe como ajudar. Então procure profissionais capacitados. Nós temos psicólogos, sim, que são voltados especialmente a essa área da esclerose múltipla. Inclusive, muitos profissionais entram em contato, né, falando, Bia, olha, eu trato isso, né? A gente consegue indicar, a gente consegue remanejar. Eu tenho psicólogos que são envolvidos em diversos tratamentos de diversas doenças específicas, que eu posso passar o contato, que eu posso indicar, que eu posso, né, colocar, e são pessoas profissionais de confiança pensando nisso, né? Então, é muito importante. Bia, mas eu só quero passar com homem, eu só quero passar com mulher. Não tem problema. A gente indica de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua especificidade, e isso é muito importante. Então, meninas, a gente já tá aí se encaminhando a 1 hora. Quando a gente fala de coisa boa, né? Parece que vai rápido, a gente nem vê, já piscou, já tá acabando. Mas é exatamente isso que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje. É possível tratar, tem tratamento, tá? Não se conforme com, minha vida sexual já acabou e vamos vivendo assim mesmo. Não, tá? Independente da sua idade, independente da sua faixa etária, existe um alimento, existe um suplemento, existe um medicamento, algo que realmente vai poder te ajudar. Existe um profissional que vai ter essa atenção, que vai ter esse cuidado. Não esqueça, tá? Se vocês que estão aqui comigo ao longo dessa semana, tem pessoas que eu estou vendo todos os dias, estou muito feliz de vê-los aqui. Ao longo dessa semana eu estou fazendo esse especial de esclerose, ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que vai ser na segunda-feira. Estou trazendo as associações, estou trazendo profissionais para falar sobre isso. A gente vai ter ainda muito assunto, vamos falar ainda de fadiga. Amanhã tem incontinência urinária com a Ana, que são 2 assuntos que se correlacionam muito à disfunção sexual com a incontinência urinária. Então, amanhã a gente vai estar com a Ana, fisioterapeuta, que também trabalha a parte pélvica, trabalha esclerose múltipla, né? Falando sobre a disfunção aí das vias urinárias, bexiga neurogênica e algumas estratégias nutricionais e da fisioterapia, pensando em tudo isso. Então, você é nosso convidado. Para você não ficar de fora, eu criei o grupo de WhatsApp, que é o grupo VIP da Nutri, né, justamente para alertar. Estamos começando. Entra, corre lá para você não perder, para te lembrar, porque às vezes na correria a gente esquece, né, que vai ter. E ao final, se você porventura perder a live, eu mando a live gravada lá no grupo.
para que você não perca o conteúdo que foi dado ali naquela aula. Então, o link de acesso fica lá na minha página principal, né? Minha página principal tem um linkzinho ali em azul escrito abaixo da frase Conheça meu trabalho. Quando você clica, você já consegue acessar diretamente esse grupo de WhatsApp, que é totalmente gratuito, viu? Esse grupo de WhatsApp, não paga nada para participar dele. Então, vocês conseguem acessar todas as lives até segunda-feira. Vão estar sendo enviadas lá quando termina, lembrando quando começa. E isso é muito importante para que você não perca nenhum desses conteúdos. Certo, meninas? Bom, só posso Obrigada. agradecer vocês Certo. pela parceria de sempre Muito bom. agora, né? Com mais uma associação se chegando aí, e a gente fica muito feliz em poder ajudar. Me coloco à disposição em que vocês precisarem, quando quiserem que traga, né, algum conteúdo, alguma coisa, a gente está junto nessa parceria, como sempre. Obrigada. Eu só posso agradecer a vocês. E vou deixar, né, vocês se despedirem agora também. Pode falar, Ana, primeiro. Obrigada. Eu estou até sem palavras para falar assim, de tão grata que eu tô, porque quando a gente fala de um assunto que toca no nosso ser, na nossa alma, porque a gente está falando de uma felicidade, a gente está falando de alma, a gente está falando de condição humana, não é? Porque o sexo vai muito além de quando se fala sexo, vai de uma união estável, de uma união que você consegue ter o equilíbrio, toca muito forte. E tocou muito forte em mim. E eu quero te agradecer, assim, em nome de toda a comunidade de esclerose múltipla, né? É muito bom a gente ter essa sua avaliação e ter você como como porto, né? Como a gente pode ter essa solução, né? Quando a gente pensava, a gente não tem mais essa solução. É pioras, pioras e pioras. E quando você conversa dessa forma, e nessa live que você fez, que é de excelência, a gente percebe que a gente tem uma solução, né? Que tem uma pessoa aí do outro lado que está preocupado com um detalhe que para outras pessoas pode não ser nada. Eu posso falar dessa minha condição, isso para qualquer pessoa ou para qualquer profissional, ele até tentar resolver naquele momento, mas ele não vai me perguntar na outra consulta se eu melhorei ou não. Porque eu estou falando disso porque a gente vive isso, né? E a gente que é paciente de esclerose múltipla vive isso em várias condições. E essa é a condição mais delicada, mais difícil de se falar. Se falar para qualquer pessoa. Não é só para um profissional masculino, para qualquer pessoa. Eu não tenho muito essa condição, né? Eu não envelheci com o tempo, eu aprendi com o tempo, eu aprendi com o sofrimento. Então eu sou muito aberta para qualquer fala que a gente for falar. Mas eu quero te agradecer pela comunidade num todo da esclerose múltipla, que tem essa questão ainda da bexiga neurogênia, que é uma condição que piora as coisas, né? E agradecer porque a gente tem um norte, né? A gente tem você agora. E eu acho que todas aqui estão agradecidas, todas as pessoas que estão aqui. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa live maravilhosa. Agradecer a Fran também aí pela essa parceria, por a gente tá junto, né? Nessa união aí. Isso só promove, isso só acrescenta, isso só fortalece, né? E a gente estou muito feliz e estou muito agradecida mesmo, de verdade. Muito obrigada pela pauta, muito obrigada por você estar aí cuidando de nós. Muito obrigada. Imagina, é um prazer para mim. Fran? Prazer. Obrigada, Bia. Obrigado, Ana, por estar aqui presente. Bia, fiquei muito feliz com o teu convite. De imediato eu falei para você da Alçapem, que agora está junto, que nós estamos juntos, e você de imediato aceitou. Isso foi muito bom. Obrigado por estar disposta a ajudar as associações. Como a Ana falou, é um tema muito difícil de abordar com os pacientes, porque fica todo mundo, né, retraído, ninguém se sente seguro, mas foi levado muito... Foi uma dinâmica muito boa, que eu acho que muitos pacientes compreenderam, tá todo mundo elogiando aqui, todo mundo gostou. Para quem não te segue, aqui em cima tem uma setinha, assim, quem entrou por causa da PENGS ou da Alçapem, que não te segue, tem
um sinalzinho aqui em cima, dá para seguir, tanto a PEMBS, a Sapem ou a Nutri, né, a Bia, dá para seguir aqui, pessoal. Eu queria falar que sábado agora, se tu me der esse espaço, sábado Claro, agora fica à vontade. a gente vai estar fazendo um evento, tá? A PEMBS e a Sapem, nós vamos estar fazendo um evento aqui em Santos. É uma caminhada, né, Ana? Fala um pouquinho. A Ana que conseguiu essa caminhada, vai ser muito legal. Essa é uma caminhada que a gente... É um trabalho que a gente já faz, assim, para a gente, na verdade, maio, né? Maio a gente comemora Dia Mundial da Esclerose Múltipla, tanto a PEMBS quanto a Sapem vai para as lives, faz muito trabalho, é um trabalho muito bacana da gente divulgar a esclerose múltipla. Essa divulgação para a gente tem sido de suma importância para a gente levar até pessoas que não têm o conhecimento da esclerose múltipla. E agora em maio a gente vai ter uma caminhada, aí vai ter um carro de som, e a gente vai falar um jingle, né, que é uma menina de 12 anos que fez uma música para esclerose múltipla, que agora a gente vai colocar no carro de som, e a gente vai estar falando da esclerose múltipla, divulgando a esclerose múltipla, junto com as mulheres de endometriose, né? Hoje aqui em Santos está sendo Está saindo na frente, assim, eu vou falar de São Paulo, de qualquer que seja a região, porque hoje a gente tem o tratamento da esclerose múltipla no município, no protocolo, né? Isso é maravilhoso. E o atendimento também. Caiu? Eu acho que ela caiu. Tá tendo um atendimento agora. Está caindo ela. Bom, vai acabar o nosso horário, o nosso tempo. Sim, sim. A gente vai estar Ana, a gente vai estar não 9 escutou o horas que você falou porque travou. na coxa acústica, A sua conexão tá bem na instável. praia. A minha, né? Já tá travando. A gente vai estar na coxa acústica 9 horas e a gente vai estar, vai fazer a caminhada das 9 às 10 na Praça da Bandeira, que é de frente na costa. A gente vai estar lá até meio-dia, divulgando, profetando, conversando com as pacientes, falando no microfone, e vamos estar lá à disposição para fazer esse ato em comemoração ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Hoje, graças a Deus, a PEMBS e a Sapem dando a condição que juntos somos mais fortes, né? Estamos aí, estou muito feliz com essas meninas aí. A gente vai, cada um faz o que faz melhor e a gente se junta e fica tudo muito lindo. Perfeito, maravilhoso. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela presença, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente efetivamente. Não se esqueçam de irem lá no grupo de WhatsApp para que vocês recebam todos os resumos e conteúdos, vocês não fiquem por fora de nada. Então, desejo a todos uma ótima noite, bom descanso aí para todo mundo, e qualquer coisa que vocês precisarem, meu Instagram está à disposição. Um beijão, tchau, tchau. Muito obrigada, beijão, tchau, tchau. Obrigada.